Marcos, seja bem-vindo novamente à nossa casa. É sempre uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade. Obrigado. Levanta a cabeça. Boa noite, Deus. Meu nome é Marcos, eu sou trabalhador da Casa Jesus Nazareno. Com muita alegria recebi o convite para estar aqui, para que nós possamos hoje conversar alguma coisa, né? Ver alguma coisa. E a palestra hoje é mais um aprendizado, né? Como sempre. Eu tomei a liberdade de não pegar um tema, mas sim alguns temas, né? Porque por conta de, inclusive, COEM, né, que a gente chama, que eu estou ministrando algumas aulas, algumas dúvidas que as pessoas tiveram e que ainda ficaram meio pendentes o porquê. Então eu consolidei 3 temas em uma palestra, tá? Que seria o pensamento, a lei e o amor, né? Tomei a liberdade de fazer algumas anotações, porque essa semana tivemos 15 dias atrás, ontem tivemos meu sogro desencarnou, então foi umas 15 dias corrido, então eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações, se vocês me permitem. Vamos começar o seguinte: nós precisamos entender alguma coisa. Vamos entender o começo. Vamos falar do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é tudo o que nós temos. É o fluido. É a mesa, é a cadeira, é todo o espaço que nós temos. Dentro do fluido cósmico universal, nós temos o fluido vital, que é a vida. Vida do ser humano, do animal, das plantas. Podemos exemplificar mais ou menos assim. Imagina que nós entremos num lago, né? Monte de água. O que é a água que está ao nosso lado? Nós estamos mergulhados lá no fundo. A água é o fluido cósmico universal. É essa água que nos abrange tudo. E o fluido vital? O fluido vital é que quando nós olhamos um peixe, quando nós olhamos uma planta, é a vida. Tá? É lógico que esse estudo é um estudo bem mais amplo. Eu estou exemplificando para que nós possamos ter uma noção. Tá? Fluido cósmico universal e fluido vital. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos, o nosso pensamento, ele anda, ele se espalha, ele vai pelo fluido cósmico universal. Porque muitas perguntas que surgiram, eu penso, mas como é que meu pensamento chega lá? Como é que é essa história? Eu penso aqui, acontece lá. Então, o pensamento, ele se transmite, ele encaminha, ele é encaminhado pelo fluido cósmico universal. Lembra que nós entramos numa água, aquela água é fluido. Nós fazemos assim, não sai aquelas ondinhas, sai os nossos pensamentos, ele caminha por ali. Não é? E como que acontece? O que acontece com o nosso pensamento? O pensamento é o princípio de tudo. Nós não conseguimos fazer nada sem pensar. Primeiro nós pensamos, depois acontece. Se nós colocarmos a mão no fogo, vai pelo pensamento do cérebro para depois podermos tirar a mão. Não é? O pensamento é tudo o que nós queremos para nós, para o nosso ser. Não é isso? O pensamento, ele tem que estar sempre numa faixa vibratória elevada. O pensamento numa faixa vibratória elevada. Se eu tenho um pensamento, uma faixa vibratória elevada, eu estou me elevando com quem? Com uma espiritualidade amiga, com uma espiritualidade elevada. Se eu tenho meu pensamento, uma faixa vibratória baixa, com quem eu estou vibrando? Com quem eu estou pensando e me comunicando?
com a espiritualidade de nível baixo. Não é isso? Então nós sabemos níveis de espiritualidade que está conosco. Não é? Como dizia Joana de Ângeles, ela dizia: dize-me o que tu pensas e eu direi com quem tu estás, quem é a sua companhia. O pensamento ele atrai tudo o que nós pensamos. Se nós jogamos uma pedra, vai voltar a pedra para o nosso pensamento. Se nós jogamos uma flor, vai voltar uma flor. E na Gênesis capítulo 14 ao 19, está dito que o pensamento é para o espírito, assim como a mão é para o homem. O pensamento é para o espírito, assim como a mão é para o homem. Veja a necessidade da nossa mão, né? Então, esse pensamento do espírito tem que estar elevado. Se não, vejamos, como que nós trabalhamos a nossa mão? Nós estendemos a mão ao próximo, ou nós fechamos a mão? Nós cumprimentamos o nosso próximo, ou nós estendemos o dedo para acusar o nosso irmão? Nós doamos uma flor ou doamos uma pedra para o nosso irmão? Veja, não é? Sintetizando a palavra da Gênesis, é isso. O que nós fazemos com a nossa mão? E Emmanuel diz o seguinte, que quando nós vamos dormir, né, após o trabalho, no nosso repouso, nós temos que ver, olhar para a nossa mão e dizer: o que nós fizemos com ela hoje? Nós agredimos o irmão? No trânsito, nós agredimos através de palavras e gestos? Como que nós fizemos? E se eu tivesse do lado de Emmanuel, né, sem orgulho, eu diria para ele: olha, pega aquele trechinho da música de Raul Seixas, né? Tente outra vez. Se nós olharmos a nossa mão à noite e a nossa mão nos acusar, e nós tivermos ciência dessa acusação, vamos tentar outra vez. Tente outra vez. E tente novamente. E vai tentando outra vez. Porque o pensamento é tudo que nós queremos para nós e para o próximo. Divaldo estava numa reunião e Joana de Ângeles lhe disse o seguinte: Divaldo, aquieta. Divaldo está lá. Joana de Ângeles disse: Divaldo, silencie-se. Divaldo, fica quieto. Até que Divaldo olhou para ela e falou: mas eu estou quieto. Ela disse: eu estou dizendo o seu pensamento. Quieta o seu pensamento. O pensamento é tudo que nós temos. Quando nós dissemos orai e vigiai, nós estamos dizendo o quê? Orai, através da nossa oração, chegar o nosso pensamento, chegar o nosso pedido a Deus, a Jesus, não é isso? Ao Mestre. Mas orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento só vai atrair o que nós queremos para nós. E quem está do nosso lado? Quem está conosco? Porque através do pensamento nós podemos manipular, nós podemos ver, né? Nós podemos sentir e tomar decisões através do nosso livre-arbítrio. Outro exemplo, eu gosto de dar bastante exemplo bem simples, né? Para a gente poder mentalizar. Veja, se eu estiver andando, chegar numa esquina, de um lado um bar, um boteco, do outro lado uma padaria. Se eu entrar nesse bar, eu entrei por quê? Por causa do meu livre-arbítrio. Eu entrei. O meu anjo da guarda estará onde? Com certeza na porta. Ele não entra. Porque ele respeita o livre-arbítrio. Jesus respeita o livre-arbítrio.
Mas, se ao invés de entrar no bar, que lá tem, né, todos os vícios do álcool, fumo, se eu entrar em uma padaria, o que acontece? O Espírito, meu anjo da guarda entra junto. Ele simplesmente vai lá no meu ouvidinho e fala: olha, leva um docinho, leva alguma coisa a mais. Veja, eu estou fazendo um exemplo bem comparativo para a gente ter essa noção. Porque o nosso livre-arbítrio faz com que nosso pensamento gere o livre-arbítrio que nós tomamos a nossa atitude na vida. E o que nós queremos para nós? Depois, nós vamos falar agora um pouco, já falando dessa forma de pensamento, que eu acho que dá para perceber, né, como funciona o nosso pensamento, no orai e vigiai, nas atitudes que nós temos que tomar. Vamos falar um pouquinho lá atrás, vamos voltar um pouco não, vamos voltar muito. Vamos falar alguma coisa de Moisés, na época de Moisés. Na época de Moisés, nós sabemos que eles tinham, as pessoas que ali estavam eram as pessoas rudes, pessoas grosseiras, pessoas bem, né? Então Moisés e Deus precisou falar com aquelas pessoas de uma forma diferenciada. Então nós tivemos os 10 mandamentos, não é isso? Os 10 mandamentos. Um questionamento que apareceu muito é aquilo, um pensamento assim. Primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E as pessoas olham, perguntando: como que eu amo Deus? Eu vejo Deus, eu toco Deus, como que eu amo Deus? Aí nós fomos questionando, uma pessoa disse: mas eu amo meu filho. É amar a Deus? Sim, é amar a Deus. Eu amo meu cachorro, é amar, é toda forma de amor, é amar a Deus. Mas o amor a Deus também tem que ser bem sintetizado. Amar a Deus e suas obras. Amar a Deus, a uma das obras de Deus, não é a lei de Deus? Vamos exemplificar. No livro Céu e Inferno, tem uma passagem que é o seguinte: imagine um quarto, uma cama. Nessa cama, uma pessoa, um jovem de 24 anos, doente. A mãe está no pé da cama e ao lado 2 senhoras. Imaginaram? Essa mãe, nos pés da cama, o filho muito doente. Enquanto chegou o médico começou a olhar o jovem, e nisso a mãe começou a refletir o amor que ela tinha por esse filho, o como ela amava o filho, que ela batizou o filho, que ela levou na escola, que ela deu a primeira refeição, que ela levou à igreja, que ele foi estudar, todo esse amor, todo esse apego que ela tinha com o filho. E o que aconteceu? O médico veio e disse o seguinte: olha, ele não tem mais jeito, ele vai morrer. E aconteceu isso. Ele morreu. Deu um desespero na mãe de ver aquela situação. E a mãe disse às 2 pessoas: eu volto já. E saiu do quarto. E as 2 pessoas, 2 senhoras, ficaram ali. Vendo que ela não vinha, o que aconteceu? Foram atrás. E encontraram ela enforcada no celeiro. Porque na ideia dela, na concepção dela, o amor que ela tinha pelo filho, o que aconteceu? Ela, tirando a vida, ela ia acompanhar o filho. Porque ela falou que sempre estaria ao lado do filho. E nós sabemos o que ela fez. Ela cometeu o suicídio.
por mais amor que ela tinha, por mais amor que ela tivesse ao filho, ela cometeu o suicídio. E relata o filho que se ela não tivesse tomado essa atitude, eles poderiam estar juntos. No entanto, eles estão separados. Veja, olha o amor que ela tinha pelo filho. Agora nós vamos pegar o Jesus, o Deus lá de Moisés, que era aquele Deus olho por olho, dente por dente, aquele Deus todo, que não dava chance para ninguém, que não existia amor, era aquele Deus. Não. Deus diz o seguinte: respeita as minhas leis. E essa senhora não respeitou a lei, ela suicidou-se. Então, amar a Deus é respeitar a lei de Deus. Jesus disse no Mateus, no capítulo 5, 17, diz que Jesus disse: não penseis que vim abolir as leis e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Portanto, Jesus respeitou a lei natural. Jesus não mudou nada. A lei natural é a lei de Deus. Ele não mudou. Ele respeitou a lei de Deus. Ele simplesmente disse, sempre como preceito básico, Jesus veio sempre como preceito básico, o amor. O amor. Então, Jesus não mudou a lei natural. Jesus simplesmente veio e disse: amai-vos, amai a Deus, amai-vos uns aos outros. Não é isso? Então, veja que temos lá o pensamento, que nós já vimos. Veja, nós temos a lei, que é lá a lei de Moisés, que é aquela lei rígida, aquela lei imposta, E a mesma coisa. Hoje, nós temos 5 obras. Estava até vendo aqui, 5 obras. Veja, o que diz, por exemplo, vamos mudar um pouquinho, vamos pegar lá o 5º mandamento de Moisés. O 5º mandamento de Deus. O 5º mandamento, qual que é? Não matarás. Lá, na época de Moisés, era isso. Não matarás. Não pegais. Matar de faca, com espada. Não. Lá era assim. Hoje, nós temos a plena convicção que o que acontece quando nós abusamos do álcool? O que acontece quando nós abusamos e temos o vício do fumo? O que acontece quando nós pegamos o alimento em excesso e comemos? O que acontece conosco quando nós reduzimos a nossa vida terrena? O que acontece? Nós estamos fazendo o quê? Se não nos matando, se não desobedecendo o 5º mandamento, não matarás. E nós estamos matando. Isso o que acontece? O que acontece conosco quando a gente faz esse tipo de diminuir a nossa vida? Suicídio. Veja, André Luiz. Todos nós lemos o livro, assistimos o filme, André Luiz, o nosso lar. O que aconteceu? Ele era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha lá, amava os filhos, amava a família, tinha a vida dele. Entretanto, tinha algumas coisas que fugiam da regra. Para onde ele foi? Não é isso? Então, primeiro, vamos cuidar, vamos zelar no nosso pensamento. Vamos cuidar, orar e vigiar. E depois, respeitar a lei de Deus. Através da nossa reforma íntima, através do bom senso. Depois nós temos também o seguinte: eu recebo muitas mensagens pelo celular de pessoas
que manda mensagem. Então põe lá o rostinho de Bezerra de Menezes e manda uma mensagem. Põe lá o rostinho de Joana de Ângeles e manda uma mensagem. Põe lá o rostinho de Chico e põe uma mensagem. Tem mensagens lá, porque eles nunca fizeram isso. Eles nunca disseram aquilo. Eu não sei de onde sai aquilo. Eu recebi uma mensagem que estava o rostinho lá de Bezerra de Menezes, falando um monte de coisa, que Bezerra de Menezes jamais diria isso. Ou Bezerra de Menezes tem o hábito de responder com a própria pergunta. Bezerra de Menezes, uma vez, estava numa reunião em que uma pessoa levantou e disse: eu sou espírita, mesmo cometendo algumas falhas, eu sou espírita mesmo, tenho alguns pensamentos ruins, eu sou espírita, mesmo tendo alguns vícios, algumas manias, algumas indelicadezas, eu posso me considerar espírita? Bezerra de Menezes diz o quê? Veja o que fala. Eu também sou deselegante. Eu também cometo isso. Eu também respondendo do mesmo jeito que a pessoa fez. Depois ele disse: entretanto, eu estou mudando. Entretanto, eu estou fazendo a minha reforma íntima. Então, veja bem, se alguém pegar aquele quadrinho, aquela passagem pequena lá, que Bezerra de Menezes disse, ele disse, mas esqueceu de pôr entretanto e dar a explicação para a pessoa. Agora, veja bem, nós temos lá, em 1857, o primeiro livro, Livro dos Espíritas, 1861, Livro do Médium, o Evangelho segundo o Espírito de 1864, o Céu e o Inferno de 1865 e a Gênesis de 1868. Veja, Allan Kardec não era estudioso, não era professor. Kardec era professor. Começou a receber intuições. Lembra lá? Quem estuda, mas tinha as crianças da família Fox, e a família Fox, ele foi, por quê? Porque a família Fox nos Estados Unidos começou a receber aquelas, e na Europa começou aquelas festas, né, que eles achavam festa, aquelas mesas giratórias, mesas dinâmicas. Então, vamos ver, vamos pensar, Kardec recebeu tudo isso. Kardec passou necessidade, Kardec quase foi preso. A Gabriela, que é a esposa dele, também, sempre do lado, ele não dormia. Foi difícil aquele momento para ele. O que ele passou para codificar essas 5 obras? Quanto tempo durou para codificar? O que ele passou? E ao invés de nós pegarmos essas 5 obras, que está ali na estante, tenho certeza que tem várias delas ali. Ao invés de nós estudarmos, nós caímos no comodismo de ficar olhando essas coisas na internet e pipocando. Vamos ler, porque quando nós oramos e vigiamos, quando nós estamos lendo um livro da doutrina espírita, um evangelho, quando nós estamos lendo o Céu e o Inferno, a Gênesis, que eu adoro a Gênesis, como está o nosso pensamento? Nosso pensamento está focado aonde? Ele não está focando no time de futebol, ele não está focando no amigo que está no bar, ele não está focando, ele está focando aonde? No ensinamento, na doutrina. Isso é vigiar o pensamento. Isso é muito importante. Porque nós temos, em casas espíritas, né, que nós já vivenciamos, pessoas que adentram com pensamento assim, absurdos e muito mal acompanhados. Porque o próprio pensamento atrai. Então vamos orar e vamos vigiar.
Vamos ler as obras que realmente merecem ser lidas. Vamos nos ater às coisas corretas do Espiritismo. Eu estou dizendo de coração aberto. Eu faço palestra, eu dou alguns cursos, converso com algumas pessoas. Algumas pessoas, eu estou no calçadão, a pessoa vem conversar comigo. O que nós não podemos, gente, principalmente nós, trabalhamos, estudamos, nós não podemos deixar a doutrina espírita acabar, ou ser bagunçada do jeito que está. Estão desviando muito a atenção, estão pondo coisas na internet que não existem. E cabe a nós ler 5 obras, estudar as 5 obras, nos conscientizarmos e passarmos essa informação. Então, muito cuidado, gente, com o que nós passamos. Isso é muito importante. Eu estou dizendo tudo isso porque eu poderia chegar aqui e falar, olha, vamos pegar a pergunta X de uma obra qualquer e estudar isso. Mas eu acho que isso simplesmente é o dever de cada um. Pegar uma obra e ler, estudar. É assim que nós aprendemos. Veja, para finalizar, vamos pegar como a gente pode mudar. Porque tem muitas pessoas que dizem para mim, eu não consigo, eu sou assim, eu não mudo. Como é que eu mudo? Vamos pegar o Atos dos Apóstolos, de 3 a 7. Atos dos Apóstolos, de 3 a 7. O que fala o Atos dos Apóstolos, 3 a 7? Ele diz o seguinte, lógico, sintetizando, contando, porque nós já estamos no tempo contado. Pedro e João estavam andando, chegaram, antes de subir na sinagoga, tinha um senhor ali, pedindo esmola. Ele era paralítico. E pediu a Pedro, me dê uma moeda. Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho moeda, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que posso dar para você, que é o amor. Pegou na mão e esse senhor levantou. Nós não estamos falando do milagre de Jesus, nós estamos falando do Atos dos Apóstolos, 3 a 7. Pedro. Quem era Pedro? Pescador rude, pescador que tinha vícios, na bebida, no jogo, mulheres. Jesus tinha o poder de pôr a mão em Pedro. Olha, Pedro, você vai ser isso, isso, isso. Pronto. Ele tinha esse poder, vamos assim dizer. Mas ele respeitou a lei natural, que é do livre-arbítrio. E trouxe Pedro a ele. E Pedro, o que fez? Olha o ato do Pedro. Pedro saiu daquela situação e veio para essa situação a ponto de curar uma pessoa. Veja que Pedro não se apegou ao dinheiro, porque ele não tinha moeda. Pedro se apegou a quem? A essa mudança. Essa mudança que Pedro teve foi graças a quem? A Jesus. Mas ele estava com Jesus. Sim. Mas Jesus passou palavras para ele, passou gestos para ele, passou o próprio pensamento para ele, e ele mudou. Por quê? Porque ele viu Jesus, ele sentiu Jesus. Jesus, através do seu comportamento, mudou Pedro, assim como mudaram todos. Mas nesse caso, o capítulo Atos dos Apóstolos, 3 a 7, foi o caso de Pedro. Ora, por que nós não podemos mudar? Porque nós não estamos do lado de Jesus. Se nós equilibrarmos, se nós tivermos um pensamento positivo, quem falou que ele não está do nosso lado? A espiritualidade amiga não nos ajuda? A espiritualidade amiga nos
não nos eleva, então nós voltamos lá no pensamento. Então hoje, caríssimos irmãos, foi uma explanação bem simples, né? Eu estive aqui há 4 anos atrás, né? Mais ou menos. Depois veio a pandemia, depois outras coisas que a gente vem fazendo. Espero novamente poder voltar. Mas hoje foi mais assim, para a gente poder passar para a pessoa falar: puxa, ele falou aquilo, deixa eu procurar. Ele falou aquilo, deixa eu ir lá procurar. E por favor, gente, cuidado com as mensagens de celular. Porque é tão fácil ler, mas ao mesmo tempo a gente cai no comodismo. Vamos pegar um livro, porque o livro, essas 5 obras, sempre uma puxa a outra. Você está lendo Gênesis, que vai falar de uma coisa está no livro dos médios, que vai para o outro, que vai para o outro. É a coisa mais linda do mundo. Eu tenho lá em casa, no escritório, né? E na mesa está cheio de livro, tudo. E eu tenho um caderno assim grosso que eu vou anotando. É uma delícia. Agora não vamos ficar no comodismo lá do celular, por favor. Tá? Isso é muito importante para nós. É muito importante para a nossa reforma íntima. Né? Agora eu só queria que nós fechemos os olhos, mentalizássemos Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco, com certeza. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e proteção de todos os dias. E pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos as nossas imperfeições. Pedimos ainda que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhor, fortalecidos na fé e no amor que nos foi ensinado pelo Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Estavam andando e chegaram, antes de subir na sinagoga, tinha um senhor ali pedindo esmola. Ele era paralítico. E pediu a Pedro: me dê uma moeda. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho moeda. Eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa que posso dar para você, que é o amor. Pegou na mão e esse senhor levantou. Nós não estamos falando do milagre de Jesus, nós estamos falando do Atos dos Apóstolos 3-7. Pedro. Quem era Pedro? Pescador rude. Pescador que tinha vícios, na bebida, no jogo, mulheres. Jesus tinha o poder de pôr a mão em Pedro. Olha, Pedro, você vai ser isso, isso, isso. Pronto. Ele tinha esse poder, vamos assim dizer. Mas ele respeitou a lei natural, que é do livre-arbítrio. E trouxe Pedro a ele. E Pedro, o que fez? Olha o ato do Pedro. Pedro saiu daquela situação e veio para essa situação a ponto de curar uma pessoa. Veja que Pedro não se apegou ao dinheiro, porque ele não tinha moeda. Pedro se apegou a quem? A essa mudança. Essa mudança que Pedro teve foi graças a quem? A Jesus. Mas ele estava com Jesus. Sim. Mas Jesus passou palavras para ele, passou gestos para ele, passou o próprio pensamento para ele, e ele mudou. Por quê? Porque ele viu Jesus, ele sentiu Jesus. Jesus, através do seu comportamento, mudou Pedro, assim como mudaram todos. Mas nesse caso, o capítulo Atos dos Apóstolos 3-7, foi o caso de Pedro. Ora, por que nós não podemos mudar? Porque nós não estamos do lado de Jesus. Se nós equilibrarmos, se nós tivermos um pensamento positivo, quem falou que ele não está do nosso lado? A espiritualidade amiga
não nos ajuda, a espiritualidade amiga não nos eleva, então nós voltamos lá no pensamento. Então hoje, caríssimos irmãos, foi uma explanação bem simples, né? Eu estive aqui há 4 anos atrás, né? Mais ou menos, depois da pandemia, depois outras coisas que a gente vem fazendo, espero novamente poder voltar, mas hoje foi mais assim, para a gente poder passar para a pessoa falar, puxa, ele falou aquilo, deixa eu procurar, ele falou aquilo, deixa eu ir lá procurar. E por favor, gente, cuidado com as mensagens de celular, porque é tão fácil ler, mas ao mesmo tempo a gente cai no comodismo. Vamos pegar um livro, porque o livro, essas 5 obras, sempre uma puxa a outra. Você está lendo Gênesis, que vai falar de uma coisa está no livro dos médios, que vai para o outro, que vai para o outro, é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho lá em casa, no escritório, né? E na mesa está cheio de livro, tudo. E eu tenho um caderno assim, meus que eu vou anotando. É uma delícia. Agora não vamos ficar no comodismo lá do celular, por favor. Tá? Isso é muito importante para nós. É muito importante para a nossa reforma íntima. Né? Agora eu só queria que nós fechemos os olhos, mentalizássemos Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco, com certeza. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e proteção de todos os dias. E pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos as nossas imperfeições. Pedimos ainda que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhor, fortalecidos na fé e no amor que nos foi ensinado pelo Cristo. Que assim seja. Muito obrigado.